7 movimentos que podem aproximar Aquário de uma nova fase de abundância. Aquário, existe algo neste momento que está pedindo a sua atenção. Não é barulho, não é pressa, é algo mais profundo, como o vento que muda de direção antes de uma grande tempestade. Você sente isso, mesmo que não consiga ainda nomear. Essa inquietação silenciosa que aparece nos momentos mais inesperados, quando você olha pela janela e percebe que o céu tem uma tonalidade diferente, quando caminha por um jardim e sente que até as folhas estão se preparando para algo novo. Aquário carrega dentro de si uma capacidade rara de enxergar além do que está posto, de perceber padrões onde outros veem apenas confusão. E agora essa capacidade está sendo convocada para algo maior. Os próximos movimentos que vamos explorar juntos não são simples conselhos, são chaves que podem abrir portas que você talvez nem saiba que existem. Respire fundo, permita-se estar presente, porque o que vem a seguir pode transformar a maneira como você enxerga os próximos meses da sua vida. Movimento 1. Reconhecer que a inquietação é um sinal de crescimento. Aquário, há quanto tempo você carrega essa sensação de que algo precisa mudar? Essa inquietação que aparece nos momentos de silêncio, quando o mundo ao redor diminui e sobra apenas você com os seus pensamentos, ela não é um problema. Ela é, na verdade, o primeiro sinal de que uma nova fase está se formando dentro de você, como as raízes de uma árvore antiga que começam a se mover sob a terra antes que qualquer broto apareça na superfície. A natureza nos ensina isso todos os dias. Antes da primavera explodir em cores e perfumes, existe um longo período de preparação invisível. As sementes trabalham no escuro, no silêncio absoluto, sem nenhuma garantia de que a luz virá. Mas elas continuam. E é exatamente isso que essa inquietação significa para você neste momento. Ela é o sinal de que algo dentro de você já começou a se mover em direção a algo maior, mesmo que por fora tudo pareça igual. Muitas pessoas depois dos 60 anos confundem essa inquietação com insatisfação, acham que deveriam estar mais tranquilas, mais conformadas, mais silenciosas. Mas Aquário nunca foi feito para o silêncio conformado. Você foi feito para questionar, para reimaginar, para encontrar novas formas de existir mesmo quando o mundo diz que já é tarde demais. E a verdade é que nunca é tarde demais quando a alma ainda pulsa com essa intensidade. Pense nas águas de um rio na montanha, elas não param porque encontram pedras no caminho. Elas contornam, elas se adaptam, elas encontram novos caminhos e seguem fluindo. Essa inquietação que você sente é a sua água interior encontrando um novo caminho. Não lute contra ela. Não tente silenciá-la com distrações ou com a ideia de que você deveria estar satisfeito com o que já tem. A gratidão pelo que existe e o desejo por algo novo podem coexistir perfeitamente, como o sol e a chuva que aparecem juntos e criam um arco-íris. O primeiro movimento em direção à abundância é simplesmente reconhecer que essa inquietação é legítima, que ela tem um propósito, e que ao invés de resistir a ela, você pode usá-la como bússola para o próximo passo. Quando você aceita que a mudança está chamando, algo muda imediatamente na sua energia. Os ombros relaxam, a respiração se aprofunda e de repente o caminho à frente parece menos assustador e mais convidativo. É como quando você está numa trilha na floresta e finalmente aceita que não precisa saber exatamente onde ela termina para continuar caminhando. Movimento 2. Soltar o peso das expectativas que não são suas. Aquário, ao longo de décadas de vida, quantas expectativas você carregou que nunca foram realmente suas? Quantas vezes você moldou suas decisões baseado no que os outros esperavam, no que a sociedade determinava como correto, no que a família considerava adequado? Esse peso acumulado é como carregar pedras numa mochila durante uma longa caminhada pela montanha. A cada quilômetro as pernas ficam mais pesadas, a respiração mais curta, e a paisagem ao redor perde a beleza porque toda a sua energia está focada em simplesmente suportar o peso. A abundância não consegue se aproximar de quem está sobrecarregado com fardos que não lhe pertencem. É como tentar encher um vaso que já está transbordando com água velha. Primeiro é preciso esvaziar para que algo novo possa entrar. E esse esvaziamento não é perda, é libertação. Pense numa árvore no outono. Quando ela solta suas folhas, não está perdendo nada, está se preparando para um novo ciclo de crescimento. Cada folha que cai é uma escolha inteligente da natureza, um ato de sabedoria que permite que a energia seja redirecionada para onde realmente importa. Você, Aquário, precisa fazer o mesmo com essas expectativas antigas. Aquela ideia de que depois de certa idade você deveria simplesmente descansar e não desejar mais nada novo, solte isso. A noção de que abundância é apenas financeira e que buscar prosperidade em outras áreas da vida é egoísmo, solte isso também. A crença de que você já teve as suas chances e agora deve apenas observar os mais jovens viverem, solte isso com urgência, porque é uma das maiores mentiras que alguém pode contar a si mesmo.
A natureza não para de criar depois de certo tempo. O oceano não decide que já produziu ondas suficientes. O sol não escolhe brilhar apenas pela manhã e desistir à tarde. A criação é contínua, renovável, infinita. E você faz parte dessa criação tanto quanto qualquer outro elemento do universo. Quando você começa a soltar essas expectativas que não são suas, algo extraordinário acontece. De repente existe espaço. Espaço para sonhos que você havia guardado numa gaveta, espaço para ideias que pareciam absurdas, espaço para uma versão de você que sempre existiu mas nunca teve permissão para se manifestar completamente. Esse é o segundo movimento, e ele exige coragem, mas a recompensa é uma leveza que você talvez não sinta há anos. Movimento 3. Cultivar a paciência como quem planta um jardim. Aquário, a sua mente é rápida, brilhante, sempre 3 passos à frente do momento presente. Essa é uma das suas maiores qualidades, mas também pode ser um dos seus maiores desafios quando se trata de manifestar abundância. Porque a abundância verdadeira não funciona no tempo da mente, ela funciona no tempo da natureza. E o tempo da natureza é paciente, constante e inabalável. Pense em alguém que decide plantar um jardim. No primeiro dia, prepara a terra com cuidado, escolhe as sementes, rega com atenção. No segundo dia, olha para o solo e não vê nada. No terceiro, no quarto, no quinto, nada visível. A tentação é enorme de cavar a terra para verificar se as sementes ainda estão lá, de desistir e tentar algo diferente, de concluir que não funcionou. Mas quem entende o ritmo da natureza sabe que sob aquela superfície aparentemente vazia, um universo inteiro de transformação está acontecendo. As raízes estão se formando, buscando nutrientes, criando a estrutura que vai sustentar tudo o que virá depois. A abundância na sua vida funciona exatamente assim. Cada pensamento positivo que você cultiva, cada decisão alinhada com o que realmente importa para você, cada momento em que escolhe confiar no processo ao invés de se desesperar com a aparente falta de resultados, tudo isso é trabalho invisível que está construindo as fundações do que está por vir. E Aquário, com a sua experiência de vida, com as décadas que já caminhou por este mundo, você sabe que as coisas mais valiosas levam tempo. Os amores mais profundos não nasceram da noite para o dia. As conquistas mais significativas foram construídas tijolo por tijolo. As pessoas mais sábias que você conheceu não se tornaram assim de repente, foi um cultivo diário, constante, paciente. Cultivar paciência não significa ficar parado esperando. Significa fazer o que precisa ser feito todos os dias, com consistência e confiança, sem arrancar as sementes da terra para verificar se estão crescendo. Significa olhar para um campo aparentemente vazio e saber, com toda a certeza do seu coração, que a colheita virá. Porque sempre vem. Assim como a primavera sempre volta depois do inverno mais rigoroso. Assim como o rio sempre encontra o caminho até o mar, mesmo quando precisa contornar montanhas inteiras. A paciência de Aquário, quando ativada de verdade, é uma força da natureza, silenciosa, poderosa e absolutamente imparável. Movimento 4. Abrir espaço para receber sem culpa. Aquário, existe uma questão delicada que muitas pessoas carregam silenciosamente, especialmente depois de tantos anos de vida dedicados aos outros. É a dificuldade de receber. Você aprendeu a dar tempo, energia, atenção, amor, trabalho, dedicação. Mas receber de verdade, sem culpa, sem sentir que precisa retribuir imediatamente, sem achar que não merece, isso é algo completamente diferente. E é absolutamente essencial para que a abundância flua na sua vida. Observe como a natureza funciona nesse aspecto. A terra recebe a chuva sem pedir desculpas. As flores recebem a luz do sol sem se sentir em dívida. O oceano recebe os rios sem questionar se merece toda aquela água. Receber é tão natural quanto dar, são as duas faces da mesma moeda, os dois movimentos da mesma respiração. Quando você inspira, está recebendo. Quando expira, está dando. Se tentar apenas expirar sem nunca inspirar, o corpo entra em colapso. E é exatamente isso que acontece energeticamente quando você dá sem parar e se recusa a receber. A abundância não é apenas sobre coisas materiais, embora elas também façam parte. É sobre receber um elogio e deixá-lo entrar no coração ao invés de descartá-lo rapidamente. É sobre aceitar ajuda quando alguém oferece, sem sentir que isso diminui a sua capacidade. É sobre permitir que um momento bonito simplesmente exista sem já se preocupar com quando ele vai acabar. Aquário tem uma tendência natural a se sentir mais confortável dando do que recebendo. Mas a vida está pedindo que você equilibre essa balança. Não para ser egoísta, muito pelo contrário.
Quando você se permite receber, você se enche de uma energia que transborda naturalmente para todos ao seu redor. É como um lago que é alimentado por nascentes. Quanto mais água recebe, mais vida sustenta nas suas margens. Árvores crescem, pássaros bebem, flores desabrocham, tudo porque o lago não se recusou a receber. Pratique isso nos pequenos momentos do dia a dia. Quando alguém disser algo gentil, respire fundo e deixe aquelas palavras realmente chegarem. Quando uma oportunidade aparecer, não a descarte automaticamente pensando que deveria ir para alguém mais jovem ou mais preparado. Quando a vida oferecer um presente inesperado, aceite. Com gratidão, com alegria, sem culpa. Esse é um dos movimentos mais poderosos que Aquário pode fazer neste momento. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 5. Reconectar-se com o que traz alegria genuína. Aquário, quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque trazia alegria? Não por obrigação, não por necessidade, não porque alguém esperava isso de você, mas puramente porque aquilo acendia uma chama dentro do seu peito. A vida tem uma maneira sutil de nos afastar das nossas fontes de alegria. Os anos passam, as responsabilidades se acumulam como camadas de neve sobre uma paisagem, e de repente aquele jardim interior que costumava florescer com cores vibrantes está coberto, adormecido, quase esquecido. Mas ele não morreu. Ele está lá, esperando, assim como as flores selvagens esperam sob a neve do inverno mais implacável. A abundância tem uma relação íntima com a alegria. Elas se alimentam mutuamente, como o sol e a chuva alimentam uma floresta. Quando você está verdadeiramente alegre, a sua energia vibra numa frequência que naturalmente atrai coisas boas. Não é misticismo vago, é algo que qualquer pessoa que já observou a natureza com atenção pode confirmar. Os lugares mais abundantes da Terra são aqueles onde as condições permitem que a vida se expresse livremente, onde há luz suficiente, água suficiente, espaço suficiente para crescer. O mesmo vale para a sua vida interior. Talvez a sua alegria esteja em caminhar por um parque ao amanhecer, sentindo o orvalho nas folhas e ouvindo os primeiros pássaros do dia. Talvez esteja em conversar profundamente com alguém que realmente entende quem você é. Talvez esteja em aprender algo novo, em criar algo com as mãos, em simplesmente sentar-se sob uma árvore antiga e sentir a sua presença majestosa. Aquário, essas fontes de alegria não são luxos ou caprichos. São necessidades tão reais quanto água e alimento. São o oxigênio da sua alma, o combustível que mantém a sua chama interior acesa. E quando essa chama está acesa, tudo ao redor se ilumina. As relações melhoram, as oportunidades aparecem, a saúde se fortalece, porque você está operando a partir do centro da sua verdade, não da periferia das obrigações alheias. Reconectar-se com a alegria genuína depois de anos vivendo no piloto automático pode parecer estranho no início. Como quando você abre as cortinas depois de muito tempo e a luz parece intensa demais. Mas os olhos se ajustam. E quando se ajustam, a beleza do que está lá fora é de tirar o fôlego. Permita-se esse reencontro. Permita-se descobrir novamente o que faz o seu coração de Aquário bater mais forte. Porque é dali que nasce toda a abundância verdadeira. Movimento 6. Transformar o medo em curiosidade. Aquário, o medo é uma presença constante na vida de qualquer ser humano, mas ele assume formas diferentes dependendo da fase em que estamos. Depois de 60 anos de vida, os medos mudam de roupa, já não são os mesmos da juventude. Agora são medos mais silenciosos, mais profundos, o medo de que o tempo esteja acabando, de que as oportunidades já passaram, de que o corpo não acompanhe mais os desejos da mente, de que talvez seja tarde demais para começar algo novo. Esses medos são como névoa densa numa floresta ao amanhecer. Eles obscurecem a visão, fazem tudo parecer incerto e ameaçador, transformam árvores familiares em sombras desconhecidas. Mas aqui está algo que a natureza nos ensina com uma sabedoria impressionante: a névoa sempre se dissipa. Sempre. Às vezes leva uma hora, às vezes leva a manhã inteira, mas o sol nunca perde a batalha contra a névoa. E o que aparece quando ela se vai é exatamente o que estava lá antes: a floresta, intacta, viva, bonita. O truque que Aquário pode usar neste momento é aparentemente simples, mas profundamente transformador. Ao invés de tentar eliminar o medo, transforme-o em curiosidade. Quando o pensamento vier dizendo que é tarde demais, ao invés de aceitá-lo como verdade, pergunte-se com genuína curiosidade: será mesmo?
Que evidências eu tenho disso? Conheço alguém que começou algo novo depois dos 60 e floresceu? A resposta quase sempre desmancha o medo como o sol desfaz a névoa. A curiosidade é uma das energias mais poderosas que existem. É ela que leva um rio a explorar novos caminhos quando encontra um obstáculo. É ela que faz uma planta girar em direção à luz mesmo crescendo num lugar improvável. É ela que levou a humanidade a explorar oceanos, montanhas e estrelas. E é essa mesma curiosidade que pode levar você, Aquário, a explorar territórios internos e externos que você ainda nem imagina. Quando o medo diz que você não consegue, a curiosidade pergunta: e se eu tentar de um jeito diferente? Quando o medo diz que você vai falhar, a curiosidade pergunta: e se o que parece falha for na verdade o caminho mais interessante? Quando o medo diz que é arriscado demais, a curiosidade sorri e diz que é exatamente por isso que vale a pena. Essa transformação é um dos movimentos mais libertadores que você pode fazer. Porque o medo paralisa, mas a curiosidade coloca tudo em movimento. E é no movimento que a abundância encontra o seu caminho até você. Movimento 7. Fortalecer os laços que nutrem a sua alma. Aquário, a abundância nunca é uma jornada solitária. Por mais independente que você seja, por mais que valorize a sua liberdade e o seu espaço, existe uma verdade que os anos nos ensinam com clareza crescente: são as conexões humanas que dão significado a tudo o mais. Uma mesa farta não tem graça sem alguém com quem compartilhar. Um jardim florido perde metade da sua beleza se não há olhos para admirá-lo junto com os seus. Uma conquista celebrada sozinha é como um eco numa montanha vazia, impressionante por um momento, mas que rapidamente se dissolve no silêncio. Mas aqui é preciso fazer uma distinção importante. Nem todas as conexões nutrem. Algumas drenam. E parte deste movimento é ter a sabedoria e a coragem de reconhecer a diferença. Na natureza, existem relações simbióticas, onde ambas as partes se beneficiam e crescem juntas, como o pássaro que come os parasitas do búfalo, protegendo-o enquanto se alimenta. Mas também existem relações parasitárias, onde uma parte cresce às custas da outra. Olhe para as suas relações com honestidade. Quais são as pessoas que, depois de um encontro, deixam você se sentindo mais leve, mais inspirado, mais vivo? Essas são as conexões simbióticas, as que merecem ser nutridas, fortalecidas, priorizadas. E quais são as pessoas que, depois de um encontro, deixam você exausto, diminuído, questionando o seu próprio valor? Essas são as relações que pedem uma reavaliação honesta. Fortalecer laços não significa ter muitas pessoas ao redor. Significa ter as pessoas certas. Uma árvore antiga numa floresta não está conectada a todas as outras árvores, mas as suas raízes se entrelaçam profundamente com aquelas que estão próximas, criando uma rede subterrânea de sustentação mútua que os cientistas chamam de rede micorrízica. Essa rede invisível permite que nutrientes e até sinais de alerta sejam compartilhados entre as árvores, tornando toda a floresta mais forte e resiliente. Você precisa da sua rede micorrízica humana, Aquário. Precisa daquelas pessoas com quem pode ser completamente autêntico, com quem pode compartilhar sonhos sem medo de julgamento, com quem pode celebrar vitórias e encontrar consolo nas dificuldades. Invista tempo nessas conexões. Ligue para aquela pessoa que faz você rir de verdade. Convide para um café aquela amizade que entende o seu silêncio tão bem quanto as suas palavras. Abra o coração para novas conexões que ressoam com quem você está se tornando agora. A abundância flui melhor através de corações conectados. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também, se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 8. Cuidar do corpo como quem cuida de um templo sagrado. Aquário, existe o aspecto da abundância que muitas vezes é negligenciado nas conversas sobre prosperidade e manifestação: o corpo. O seu corpo. Esse templo extraordinário que carrega a sua essência há mais de 6 décadas, que resistiu a tempestades, celebrou vitórias, curou feridas e continua, dia após dia, sustentando a sua presença neste mundo. Sem ele, nenhum sonho pode ser vivido, nenhuma abundância pode ser desfrutada, nenhum movimento pode ser realizado. É como uma casa, você pode ter os móveis mais bonitos, os quadros mais valiosos, os jardins mais deslumbrantes, mas se a estrutura não for cuidada, tudo isso perde o sentido. E cuidar do corpo depois dos 60 não é sobre aparência, é sobre funcionalidade, vitalidade, energia para viver tudo o que ainda está por vir. A natureza nos mostra como fazer isso com uma elegância impressionante.
As árvores mais antigas da floresta não tentam crescer mais rápido ou ficar mais altas a qualquer custo. Elas se concentram em fortalecer suas raízes, em aproveitar melhor a luz que recebem, em manter a sua estrutura sólida e resiliente. Elas sabem que a longevidade não vem da pressa, mas da constância nos cuidados essenciais. Comece pelo que é simples e fundamental. A água que você bebe está sendo suficiente? O corpo humano é 70% água, assim como o planeta é coberto em grande parte por oceanos. Quando um rio seca, toda a vida ao seu redor sofre. Quando o seu corpo está desidratado, cada célula funciona abaixo do seu potencial. Depois, o movimento. Não precisa ser intenso ou extenuante. Precisa ser consistente e prazeroso. Uma caminhada diária por um lugar bonito, sentindo o ar nos pulmões e o sol na pele. Isso é medicina de primeira linha. A respiração consciente, mesmo que por apenas 5 minutos ao dia, isso reconecta você com o ritmo mais fundamental da vida. O sono, aquele reparador noturno que a natureza inventou com uma sabedoria incomparável. Assim como a floresta precisa da noite para processar o que viveu durante o dia, o seu corpo e a sua mente precisam do descanso profundo para integrar experiências e se preparar para o que vem. A alimentação que nutre de verdade, que vem da terra e chega ao seu prato carregada de vida, frutas que amadureceram ao sol, grãos que cresceram com chuva e tempo, verduras que carregam a energia verde da fotossíntese. Cuidar do corpo é honrar a vida que pulsa em você. É reconhecer que este templo merece atenção, respeito e gratidão. Quando o corpo está bem cuidado, a mente clareia, as emoções se equilibram e a energia para perseguir a abundância se multiplica de maneiras que surpreendem. Movimento 9. Confiar no tempo que ainda existe. Aquário. Uma das armadilhas mais comuns depois dos 60 anos é a sensação de que o tempo está acabando. Essa percepção pode ser sufocante, como se um relógio invisível estivesse constantemente fazendo tic-tac no fundo de cada pensamento, cada decisão, cada sonho. Mas permita-me oferecer uma perspectiva diferente, inspirada naquilo que a natureza sabe e que nós frequentemente esquecemos. Uma semente de sequoia, quando plantada, não se preocupa com o tempo. Ela não calcula quantos séculos vai viver nem se terá tempo suficiente para se tornar a árvore mais alta da floresta. Ela simplesmente começa. Germina, cria raízes, busca luz, cresce. E nesse processo de simplesmente ser o que é, sem pressa e sem ansiedade sobre o futuro, ela se torna algo magnífico. Você não precisa de décadas para criar algo significativo. Alguns dos capítulos mais transformadores da vida acontecem em meses, às vezes em semanas. Uma decisão tomada numa manhã de terça-feira pode redirecionar toda a trajetória dos seus próximos anos. Uma conversa sincera pode curar uma relação que parecia perdida. Um primeiro passo em direção a um sonho antigo pode desencadear uma série de eventos que você nunca teria previsto. O tempo que você tem à frente não é pouco, é precioso. E existe uma diferença imensa entre essas duas percepções. Quando você olha para o futuro pensando que tem pouco tempo, cada momento se torna uma fonte de ansiedade. Mas quando olha para o mesmo futuro reconhecendo que cada momento é precioso, tudo se transforma em oportunidade. É como a diferença entre olhar para um jardim pensando que ele é pequeno demais para plantar algo bonito, versus olhar para o mesmo jardim e perceber que cada centímetro pode produzir beleza extraordinária se cultivado com carinho. Aquário, a sua experiência de vida não é um peso, é um superpoder. Você tem uma sabedoria que só vem com o tempo vivido, uma capacidade de discernimento que nenhum livro pode ensinar, uma profundidade emocional que é resultado de décadas de sentir, aprender, cair e levantar. Tudo isso é capital, um capital riquíssimo que pode ser investido nos anos que estão por vir. Confiar no tempo que ainda existe é um ato de fé, mas não é fé cega. É a fé informada de quem já viu o sol nascer milhares de vezes e sabe, com certeza absoluta, que ele nascerá novamente amanhã. Essa confiança libera uma energia extraordinária que estava presa no medo e na ansiedade, e quando essa energia se liberta, a abundância encontra o espaço que precisava para florescer. Movimento 10. Decidir que o melhor ainda está por vir. Aquário, este é o movimento final, mas de muitas maneiras é o mais importante de todos. Porque todos os outros movimentos dependem de uma decisão fundamental que só você pode tomar. A decisão de acreditar, verdadeiramente acreditar, que o melhor da sua vida ainda está por vir. Isso não é ingenuidade. Não é pensamento positivo superficial. É uma escolha consciente e poderosa que muda absolutamente tudo. Quando você decide que o melhor já passou, toda a sua energia se volta para trás. Você vive de memórias, de saudades, de comparações com o passado que a mente insiste em dourar.
E embora as memórias sejam preciosas, viver apenas nelas é como tentar se aquecer com o sol de ontem. Mas quando você decide que o melhor ainda está por vir, acontece algo extraordinário. A sua energia se projeta para frente. Os olhos brilham de novo. Os passos ganham propósito. Cada manhã se torna uma página em branco esperando para ser escrita com algo bonito. É como assistir a um rio que parecia estar diminuindo e de repente perceber que ele está apenas se preparando para uma curva. E depois dessa curva, o horizonte se abre para um vale imenso, verde, cheio de possibilidades que não existiam no trecho anterior. A natureza nunca conclui que o seu melhor já passou. O carvalho de 100 anos continua produzindo bolotas. A videira antiga produz os vinhos mais complexos e valiosos. A Terra, mesmo depois de bilhões de anos, continua criando novas formas de vida. Há uma força criativa no universo que não para, e você é parte dessa força. Aquário, com toda a visão de futuro que é natural do seu signo, você tem uma capacidade única de fazer essa escolha com autenticidade. Você não está se enganando quando decide que coisas maravilhosas ainda vão acontecer. Você está se alinhando com a verdade mais profunda da existência, a de que a vida é expansão contínua, renovação constante, criação sem fim. Cada um dos 10 movimentos que exploramos juntos é uma peça desse mosaico maior. A inquietação reconhecida, as expectativas soltas, a paciência cultivada, o espaço para receber, a alegria reencontrada, o medo transformado, os laços fortalecidos, o corpo cuidado, a confiança no tempo, tudo isso converge para este momento de decisão. E a decisão é simples, embora profunda. Você vai olhar para frente com expectativa e confiança, ou vai se prender ao que já foi. A abundância está esperando pela sua resposta. Aquário, se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra e sentiu que algo dentro de você se moveu, então esse movimento já começou. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Não é acaso que essas palavras encontraram o seu caminho. Existe algo maior se organizando na sua vida, como as correntes oceânicas que percorrem milhares de quilômetros sob a superfície, invisíveis mas imensamente poderosas, moldando costas, influenciando climas, sustentando ecossistemas inteiros. Você está no limiar de algo significativo. Pode sentir isso na maneira como seu coração acelerou em certos momentos deste vídeo, na maneira como certas palavras pareciam escritas especificamente para você, na maneira como ideias e possibilidades começaram a brotar na sua mente como flores silvestres depois de uma chuva de primavera. Os 10 movimentos que exploramos não são tarefas numa lista, são convites para uma dança diferente com a vida. São portas que você pode escolher abrir, caminhos que pode escolher percorrer, sementes que pode escolher plantar no jardim dos seus próximos anos. E a beleza de tudo isso é que você não precisa fazer tudo de uma vez. A natureza não faz nada de uma vez. Ela trabalha em camadas, em ciclos, em ondas suaves e constantes que acabam movendo montanhas. Comece por onde o seu coração pedir. Se é a reconexão com a alegria, comece por aí. Se é a coragem de soltar expectativas velhas, comece por aí. Se é a decisão de cuidar melhor do seu corpo, comece por aí. O importante é começar. E cada passo, por menor que pareça, é um gesto de confiança no universo e em si mesmo que reverbera de maneiras que você ainda não pode imaginar. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.